Foi com meu primo, ele ouvia o Edmilson, né? Ele ouvia Nazaré, Led Zeppelin. Iron, Era fanático por Iron, essas coisas todas. Aí eu conheci uma menina na escola, no terceirão, ali no Cardeal Leme, a Márcia, você não conheceu ela? Ela que me apresentou Black Sabbath, aquelas coisas assim. Aí foi dali que eu comecei, né? Aí disso eu levei e trouxe meu irmão. Na verdade, eu já tinha contato com o rock pesado, né, que a gente chama de rock pauleira, e conhecendo amigos, a gente compartilhava som. Um comprava um disco, ia na casa do outro, juntava aquela galera para fazer um lanche, curtir um som, tomar uma Coca-Cola ali. E foi assim que eu conheci o Jefferson, o cara que me mostrou a primeira banda de metal mesmo, que eu ouvi, que foi o Iron Maiden. Mas ele também me apresentou o Rush e me apresentou o Motor. Na verdade, na época eu já vinha quando eu mudei pra cá, eu vim de Botucatu já ouvindo um pouco de rock, né? Então aí, como aqui uma cidade ser maior, ter mais gente, o movimento ficou maior. Sentia um pouquinho mais. As dificuldades eram maiores da época de hoje. Só que era mais vibrante a coisa do que hoje. Pra mim era, entendeu? Mas aí comecei a envolver, aí eu estava um pouco mais velho, consegui ir para São Paulo para buscar um negócio, outro, ir para o Woodstock. Então naquela época tinha muito isso, tinha que se atualizar indo para São Paulo. Não tinha internet. Então você tinha que ir para São Paulo para saber o que estava rolando, o que tinha. Você ouvia uma outra coisa, novidade nas revistas, mas você queria ir no Woodstock para saber. Entendeu? Aí você começava a ver isso. Uns 6 anos de idade, em 82, me lembro muito bem que era a Copa do Mundo e tal. Tinha um namorado da minha irmã que sempre ouvia música e tal, e o negócio assim, chegava no meu ouvido e eu gostava. Eu não sabia muito bem o que era, mas era interessante, era divertido e tal. E passar dos anos ali ainda na infância, né? Fui tendo contato aos poucos, muito assim de ouvir na casa de um vizinho, de ouvir na rádio, que era como a gente ouvia na época. De vez em quando aparecia um negócio e aquilo chamava muita atenção. O que eu me lembro que chamou bastante atenção foi quando o Queen veio. Eu não me atentei, eu não me lembro assim, muito das imagens assim, do Queen, como teve o Kiss, por exemplo. O Kiss a gente viu na televisão, eu me lembro muito bem, passando no Fantástico e tal. Mas o Queen, eu me lembro de ouvir muito a música. Ouvia na rádio, a minha irmã, que é mais velha, colocava na rádio e estava sempre tocando, e aquilo me agradava. E aí, por conta desse namorado que ela tinha, começou a chegar em casa algumas coisas, tipo AC/DC, que eu me lembro muito bem, era o Supertramp, o Queen, o Kiss mesmo, né? E o Iron Maiden, né? E aí eu já comecei a me inteirar disso aí. A gente gravava uma fitinha, ele levava um disco, a gente pegava aquela capa, aquela coisa toda, e eu simplesmente não sabia explicar o que acontecia, mas eu gostava, e como aconteceu com vocês, aconteceu com todo mundo, né? E aí a gente foi, eu tenho um irmão gêmeo, né? Para quem não conhece, vocês já conhecem e tal, então era uma coisa de retroalimentação, né? A gente fazia tudo junto, escutava a música junto. Pouco tempo depois, aí já saindo da infância, entrando na adolescência, você já começa a ir pra rua, você começa a ter os camaradas, que você começa a sair do ambiente da tua rua e começa a se relacionar mais na escola, com mais outros amigos e tal, e aos poucos eu fui conhecendo uma pessoa aqui, um cara ali, um outro ali, e a gente cria as amizades de acordo com as afinidades. E a grande afinidade que eu tinha hoje, eu diria que 90% dos meus grandes amigos são todos ligados ao meio do metal, do rock, né? Você comprou, eu lembro até hoje, você comprou uma fita cassete, uma coletânea do Black Sabbath, We Sold Your Soul for Rock and Roll. A gente estava ouvindo no carro, junto com os pais, olha que interessante. Eu tinha 13 anos, estava ouvindo, aí dali é que eu comecei a gostar. E eu lembro que dali é onde eu comecei a gostar de guitarra, porque eu perguntei para você, eu lembro disso até, eu estava no banco de trás, eu perguntei assim, falei, pô, que som é esse aí? Um som estridente, mais
assim, legal, tudo. Aí você falou, não, isso é guitarra. Eu falei, pô, eu quero esse trem aí pra mim, vixe. Mas na época nem dava para sonhar, né? Era muito distante. Mas dali começou. Aí eu lembro da fita do Black Sabbath que você tinha. A fita do April Wine. April Wine, que eu comprei um vinil agora para guardar de recordação para o resto da vida. É legal. Aí depois veio o Kiss, o Masked, que eu lembro que a gente comprou, dali foi partindo, né? Eu lembro que eu comprei uma blues do Black Sabbath na loja americana, né? Nossa, aquela que disco a Descolar ainda era loja de referência. De referência, você chegava na loja, o moço falava assim, o que você quer? Eu quero Slayer, Sepultura. Ela virava as costas e ia embora. Não entendi quem estava falando. O Scorpions, aquela capa do Blackout, né? Causou um impacto, né? Aquela coisa de estilhação do vidro. The Rhodes, a cabeça do Cérbero lá. Nossa, eu vi aquele disco, acho que eu furei, de tanto que eu vi aquele disco, The Rhodes. Dali que a gente começou. E, na verdade, assim, a gente começou a tocar metal na escola, né? Então, assim, a ideia que a gente tinha da cena era muito restrita à escola mesmo. A gente começou a sair disso, porque, assim, a primeira banda que eu tive, a gente tinha 11 anos, mais ou menos. Né? E aí era metade da década de 90, já 96, mais ou menos, 95. Então, a gente começou a sair desse circuito de escola aí em 2000, mais ou menos. E eu lembro que tinha algumas bandas que já existiam há mais tempo, né? E a gente surgiu no meio disso, assim, né? Foi uma coisa meio... a molecada começando a tocar metal, né? E a gente via muito como brincadeira, assim. Então, eu lembro que tinha... a cena metal em si, assim, no estilo que a gente fazia, que era um estilo mais... o famoso metal melódico na época, né? Tinha, acho que mais uma banda na época na cidade que fazia esse som, assim. Então a gente tocava bastante com bandas punk, com bandas de hardcore, né? Então o que eu me lembro, assim, é basicamente isso, assim, a gente saindo da escola para esse circuito aí de na época o Bar Cultural, né, que tinha ali no centro, é um lugar que a gente tocava bastante. Bom, tinha a alternativa, né? A loja do Cássio e do Fernandinho, e o pessoal se reunia lá na loja. Aí conheci a loja, comecei a conhecer o pessoal também. E lembro que o Zé Mijão falou que o pessoal da Nothing Face estava precisando de guitarrista. Aí me apresentou e tal, tava o Aguinaldo, o velho lá. E o que eu vi assim de cenário do heavy metal em Rio Preto era bastante focado na loja, né? O pessoal da roda que ainda existia, né? Eu vinha de férias para Rio Preto, conhecia o pessoal da roda e tal, e depois que eu vim para cá e conhecendo o resto da turma. Só galera, foi nessa época que eu assisti o show do Van Halen, já em 83 aí. Nesse mesmo ano eu também fui para São Paulo e assisti o show do Quiet Riot. E em 84 eu peguei o Venom. Nesse período a gente encontrava algumas pessoas que estavam ligadas no metal, né? Então um deles, que era amigo meu próximo, a gente chamava de alemão, porque ele só curtia metal alemão. O que ele curtia? Curtia Sept, Scorpions, né? E ele me apresentou o Cássio. O Cássio tinha muitos discos da New Wave of British Heavy Metal, discos ingleses, e geralmente importados, e discos de hard rock, né? Na época também, hard rock era grande, na Sunset Strip, na Califórnia. De qualquer forma, ele acabou fundando uma loja para vender esses discos. Eu me lembro que o primeiro disco que eu comprei de metal pesado foi o Slayer Show No Mercy. Nessa época a gente já ouvia o Metallica, a gente tinha fitinha deles, demo tape deles, e comparava muito o disco com a fitinha, que tinha a mesma qualidade. Quer dizer, o disco era uma droga, né? Que geralmente a gente espera do disco algo melhor.
Não, dos anos 90, bom, era bem diferente de hoje, era bem mais unido. Eu não sei se é porque eu era mais moleque, mas eu tava sempre ali no meio, né? Todo final de semana a gente saía pro rolê, então sempre se encontrava, era bastante gente, né? Sempre se encontrava pra tomar um goró. Tem um disco pra mim que foi emblemático, acho que pra eu tocar death metal anos depois e achar um estilo, o Exorcist e Nightmare Theater do Dave DeFace, né, da Virgin Steel, esse projeto aí que acho que não é só pra mim, pra muita gente, né? Foi, acho que, meu ponto de partida para ter essa alucinação pelo death metal, né? Mas foi uma coisa que foi crescendo na decorrência do tempo, do final da década de 80. Na verdade, de começo foi pro Cardeal Leme mesmo. Foi o Velânio, o Coelho na época, os caras ali. Aí depois comecei a fazer amizade com outros, com o Anderson, com o Valmir, entendeu? O da Morte. Foi começando a ter uma turma maior. Tinha o Cássio, aí foi aumentando a turma. Esse pessoal se reunia, era um pessoal mais antigo, mas havia uma miscelânea maior de gostos. Não era heavy metal. Tinha um pessoalzinho que se reunia, mas um gostava de repente de um punk rock, uma coisa assim. Aí, por semelhança de som, começou a surgir um pessoal diferente, o Preto, que veio de São Paulo, esqueci o nome dele, pô. Agora me fugiu o nome do loirinho, cabelo fanático por Metallica, que a gente conheceu sem querer, por causa de camiseta. A gente estava de camiseta, trombou no meio da cidade com uma camiseta, o cara ficou olhando e tal, vamos conversar, mas você curte isso aí e tal, aquela coisa. E como ele era de fora, ele achava, cabeludo, ele achava, vindo pro interior, falou, pô, você é o maior ET da face da terra aqui, todo mundo vai me... Ele já estava até meio depressivo, ele brincou com a gente que se sentia meio ignorado, tudo. Aí dele a gente foi conhecendo mais gente, os irmãos, os gêmeos. Aí a gente começou a se reunir lá no Parque Industrial. No Esquinal. Lá no Esquinal a gente reunia, aí a polícia descia, o vizinho ligava, aquele bando de moleque, tudo vestido de preto, no puta de um calor. Toda sexta-feira. 7h30, 8 horas da noite, todo mundo se reunia lá. Ninguém tinha som para levar, porque todo mundo era pobre, ia tudo a pé, se reunia, né, nesse esquinal. Então, eu cheguei em Rio Preto em 88, vindo de São Paulo, para cá para estudar também, para dar continuidade aos meus estudos. Eu tinha saído já de Nel Salgado para isso. E aqui foi um pouco estranho para mim, se envolver com o pessoal e tal, e ter uma aceitação, vamos dizer. A cena era bem fechada assim, no contexto, até porque eles conheciam mais de underground mesmo, mais fundo, né? E a gente era mais novo nesse contexto aí. Vai fazendo amizades na cidade e tal, na decorrência. Me lembro de pessoas assim, as primeiras amizades que nem o Sérgio Naza, que já logo a gente faz amizade, quer criar banda e tal. Aí o Marcelo Halloween, né, que tinha um apelido de Halloween, embora eu não chamava de Halloween, né, mas era mais uma tiração de onda também, esse lance de Halloween, que é uma banda que eu nunca gostei. E conheci outras pessoas aí, o Fábio Polis. Por uma decorrência depois, ainda no final do meu curso no Senai, conheci o Rangel, o Fernando. Eu conheci também o Velânio, acho que foi um dos primeiros caras a conhecer aqui em Rio Preto. O próprio Cássio também, que ele ia muito pra minha cidade, eu tinha uma namorada lá. Comecei a conhecer metal com um amigo, com TV, né? Porque na época tinha os clipes da MTV, na época tinha acabado de sair o Massacration e tal. E foi tipo assim, uma das primeiras coisas que eu escutei assim, com noção de que era metal mesmo, foi Massacration, porque já tinha uma certa bagagem da família, mas era uma coisa mais de boa, assim, tipo, era mais rock and roll do que metal propriamente difícil. Comprar uma roupa, uma camisa de rock era difícil, um disco, um vinil, você precisava de uma letra do amor. Como é que você vai conseguir a letra do Black Sabbath tal, gente? Desamado, filho. Vê se na rede comprava todas as revistinhas, vinha todas as músicas, menos a que você queria tocar. Hoje não, você vai na internet, você pega até a tradução. A informação para trocar, ou eu consegui um som do banda X, ou eu consegui, pô, essa banda X é legal, você viu essa aqui, a gente ficava tudo lá, né?
Um apresentava uma revista, que começou a contar Rock Brigade, pôster. Aí um já conhecia, através da Rock Brigade existe em São Paulo. Revista Metal Mania, nossa. Tinha também a revista Metal, que era bem simplesinha, mas já era um conteúdo mais adequado para a época, para a gente ler, ter acesso às informações, mas tudo também era muito precário, né? Que a gente não tinha acesso. Então a gente dependia muito dessa proximidade, dessa amizade. Chegava muito atrasado para nós, né? Tipo, a banda soltou um disco há um ano atrás, quando eu chegava aqui já estava com 2.